Boa noite. Essa live é um evento online promovido pela Prefeitura Municipal de Ibiaçucê, através da Secretaria de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, Equipe de Proteção Social, PSE, o Conselho Tutelar do Município e o Conselho Municipal dos Direitos e da Criança e do Adolescente, CMDCA. Com a participação da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a SMEC, hoje vamos falar sobre o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o dia 18 de maio. Essa live é formada por profissionais que atuam na proteção social básica, proteção social especial, assistência social, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, Procuradoria-Geral do Município e agentes culturais do município. Lembrando também a todos vocês que estão aí online curtindo a nossa live, que está sendo acompanhada por toda a rede educacional do município de Ibiaçucê. Vocês também podem contar com o nosso fórum online. A partir de agora, né, que nossa live já está online, vocês podem aí acompanhar a nossa live pelo fórum também online. Vocês estão acompanhando a live e tirem todas as dúvidas de vocês a respeito do assunto, que podem também mandar as perguntas no inbox da página da Prefeitura, que o advogado, também procurador-geral do município, André Yuri, vai responder todas as questões no final da nossa live. Envie seus comentários aqui na live, no nosso inbox da Prefeitura, que vamos ler todos os comentários também, tá bom? No intervalo, após todas as participações de todos os profissionais. E, para iniciarmos a nossa live, a nossa primeira participante, quero chamar a entrevistada, que vai estar falando um pouco sobre esse tema. Quero chamar a psicóloga da equipe PSE, né? Já está aqui com a gente, Bruna Andrade. Boa noite. Boa noite, Leo. Bruna, a gente falar um pouco sobre esse tema tão comentado por todos, né? Responda para a gente algumas perguntas que até então os nossos internautas também estão tendo, né? O que se refere essa campanha do Faça Bonito do dia 18 de maio? Explica para a galera de casa um pouquinho sobre isso. Boa noite, gente. Primeiramente, muito obrigada por fazer essa live acontecer. Sabemos que estamos passando por um momento muito difícil no que se refere à saúde pública, né, à esfera social e à esfera educacional também, mas nós não podemos e não poderíamos deixar de discutir um tema tão relevante socialmente, né, e trazer essa questão para o poder público. Essa live foi uma forma que nós encontramos, de fato, para poder trazer essa temática tão importante para vocês aqui hoje, certo? Quero destacar que nossa equipe está tomando todos os devidos cuidados para não promover aglomerações, onde estamos cuidando de nós mesmos, mas também de todos os outros profissionais aqui presentes. E quero também promover essa questão de estarmos distanciados socialmente um dos outros, mas também quero destacar a nossa importância para poder fazer com que estejamos sempre juntos no que se refere à proteção integral dessas crianças e desses adolescentes. Agora, respondendo à primeira questão, o Faça Bonito, né, é uma campanha que promove é uma campanha complexa, mas ela promove a igualdade dos direitos humanos, né, no que se refere à proteção da sexualidade de crianças e adolescentes, né. Essa campanha surgiu no dia 18 de maio, que no caso é hoje, certo? Mais precisamente falando, no dia 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou o país, né? Esse caso se refere ao caso Araceli, uma menininha de 8 anos de idade que foi raptada, foi, no caso, sequestrada, ela foi espancada, estuprada e, logo após, assassinada. E o que mais chama a atenção é que os seus raptores, né, os seus agressores, eles não foram punidos até o dia de hoje. Então, essa campanha, para além dos dizeres do Faça Bonito, significa realmente promover essa reflexão a respeito desse tema e, além de promover também, fazer com que todos nós estejamos sempre dispostos a acolher, respeitar os direitos integrais dessa criança e desse adolescente. Então, a primeira pergunta, a resposta é essa. Pronto. Para a galera que estava em dúvida em casa, né, das questões sobre o que se refere a essa campanha que o nosso município e todo o Brasil, né, vem levando em alta agora no dia 18 de maio,
Está explicada a nossa primeira pergunta. E, diante as demais perguntas que vêm surgindo no dia a dia, entre os jovens, entre as crianças e até mesmo entre as famílias, sobre aquela questão de como é que funciona o Faça Bonito, para que serve o Faça Bonito, como funciona a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, o que significa fazer bonito? Fazer bonito é exatamente isso, né? É legitimar esse combate contra crianças e adolescentes, certo? Contra essas agressões e, principalmente, poder fazer as denúncias, né? Que é para isso que a equipe sempre passa essa temática adiante, realmente. Fazer bonito significa isso, né? É legitimar um dia, mas não apenas no dia de hoje, mas para a gente é se fazer presente durante o ano todo, para realmente ganharmos essa causa da forma mais concreta possível. É como se diz, não deixar passar em branco, né? É ser lembrado e fazer a situação e fazer a lei a pena, não é isso? Está explicada a pergunta? Então vamos fazer o seguinte, temos mais uma pergunta aqui que a gente recebeu. Existem indicadores que as crianças e adolescentes podem estar apresentando que indicam que elas estão sendo agredidas sexualmente? Ou seja, existem algumas provas que comprova que, de fato, a criança está sofrendo as agressões? Sim, existem indicadores, né? Indicadores são sinais de alerta. É importante a gente destacar isso porque não significa que, de fato, se a criança ou adolescente pré-púbere está apresentando ali aqueles sinais de alertas que necessariamente ela está sendo agredida sexualmente, certo? Mas existem alguns indicadores comportamentais, alguns indicadores também físicos, né? Para começar falando um pouco desses indicadores físicos, podemos perceber que, né, vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Hematomas, né, ali nas áreas genitais da criança, a área genital também sangrando, pode ser um forte indicador para abuso sexual, certo? Existe também vômitos frequentes, certo? Sem uma justificativa, né? Então, a criança ela pode também estar apresentando alguns sintomas físicos que, no caso, podem ser estes, né? Que se refere à agressão ali propriamente dita. Além dos hematomas, também tem a infecção urinária, certo? Que pode também estar sendo decorrente aí daquela área genital que está sendo, né, manuseada ali pelo agressor. Dentre vários indicadores, esses são os principais. Entendido. Bruna, todos os abusadores sexuais, eles são sempre pedófilos? Não, eles não são sempre pedófilos, né? O que é a pedofilia? A pedofilia ela é um transtorno de origem sexual, né? Que se refere a uma parafilia, ou seja, é uma perversão. Nem todo agressor sexual é pedófilo, assim como nem todo pedófilo é agressor sexual. Então, é bom a gente destacar também, porque essa confusão de termos pode realmente dificultar ali até a própria intervenção por parte dos profissionais, né? Ou até mesmo por conta dos pais que identificaram ali o agressor. Então, é bom a gente desmistificar essas colocações acerca da agressão sexual contra crianças e adolescentes. E voltando à pergunta anterior também, existem indicadores comportamentais. Quais são esses indicadores comportamentais, né? Então, isolamento social, quando a criança não quer sair do ambiente doméstico para poder brincar na rua, ou não quer ir para a escola, ou não quer brincar com os coleguinhas, desenvolver fobias sociais, né? Ter indícios ali à depressão ou ao transtorno de estresse pós-traumático. Então, esses são alguns são alguns indicadores comportamentais que são também derivados de alguns indicadores psicológicos também. E existe também um autodano, né, que aí agora temos indícios também, principalmente os adolescentes, né, têm alguns comportamentos que se referem ao suicídio e à automutilação também. Esses podem ser indicadores fortíssimos de que aquela criança ou aquele adolescente está realmente sofrendo ou um abuso sexual ou uma exploração sexual. Explicado. Você que está em casa, obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo, seguindo a nossa live, tá bom? Continue assim, passa para mais famílias. Esse é um tema
como o Bruna acabou falando, bem minucioso mesmo a ser tratado, não é isso, Bruna? Então, é de interesse e de manter o maior conhecimento de todos o mais possível. Bruna, falando sobre tudo isso e disso também, de quem é a responsabilidade de proteger as crianças e os adolescentes? Porque muitas vezes a gente vê falando bem assim, mas eu cuido dentro de casa, aprendeu na rua, o CRAS não me deu o auxílio que eu precisava. De fato, como funciona isso? De quem é a função de proteger a criança e o adolescente? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente sempre escuta, né, algumas pessoas falando, mas é dever do Estado, outras já falam que é dever da família, né? A resposta para essa pergunta é que é dever de todos nós, né? Então, está na Constituição, assim também como está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever de todos nós, do Estado, da sociedade, da família, proteger essa criança, garantir todos os direitos dessa criança. Nós temos esse dever de proteger essas crianças integralmente, direito ao lazer, direito à proteção sexual, né? Direito à alimentação saudável, direito, enfim, a diversas atividades que fazem parte ali realmente da nossa vida, que nos mantém saudáveis tanto na nossa esfera psicológica, quanto na nossa esfera biológica, quanto também na nossa esfera física. Então, é dever de todos nós cuidar dessas crianças e desses adolescentes. E eu quero também ressaltar que é muito importante a gente manter, né? O que nós podemos fazer para poder manter o dia de hoje para além de um dia, para além do dia 18 de maio? Né? O que nós podemos fazer para poder manter o maio além de um mês? É exatamente isso, é fazer bonito nesse quesito de proteção. Como é que a gente pode fazer isso? Podemos, né, denunciar, se soubermos, de alguma criança ou de algum adolescente pré-puberty que está aí sofrendo alguma violência, a gente pode estar denunciando, inclusive na página da prefeitura já tem os números para poder, onde as pessoas podem estar ligando para poder fazer as denúncias, né? Nossas entrevistas aqui posteriores também vão falar mais a respeito sobre isso, sobre como denunciar. Nós, enquanto PSE, né, a equipe da qual eu trabalho, inclusive eu quero deixar um abraço para as meninas que estão assistindo de casa, nós tratamos dessa violência realmente nessa parte de enfrentamento, né? A PSE, que é a Proteção Social Especial, fala realmente disso. É a questão do enfrentamento. É como, enquanto a agressão ela já é perpetrada, né? Então, a PSE trabalha aí perante já um enfrentamento. Mas nós temos a Proteção Social Básica também, que daqui a pouquinho vai entrar para poder falar mais um pouquinho a respeito sobre isso. Mas essa questão eu quero deixar para todo mundo de casa, como é que a gente pode estar fazendo para realmente fazer bonito, né? Que é realmente, como é que a gente pode fazer para estar protegendo essas crianças e desses adolescentes, já que é nosso dever, né? E o direito deles. Então, eu quero realmente terminar com essa reflexão mesmo. Pronto, você que está em casa nos assistindo, só lembrando mais uma vez, essa live Faça Bonito, né? Uma realização da Secretaria de Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social, juntamente também com a realização da Prefeitura Municipal de Ibiaçucê e dos demais apoiadores. Bruna, nosso muito obrigado, tá? Quero agradecer você aqui por estar aqui presente com a gente nessa live e explicando um pouco dessa situação que vem acontecendo, né? E falar um pouquinho sobre o Faça Bonito. Nosso muito obrigado. E qual a mensagem final que você quer deixar para o nosso público que está em casa? Eu quero realmente propor que todo mundo fique em casa, mas nos mantemos, para realmente nos manter protegidos, mas ao mesmo tempo quero que nós estejamos sempre juntos no que se refere à proteção integral dessas crianças e desses adolescentes, né? De fato é isso, fique em casa, mas estamos sempre juntos aí para poder combater. Sempre em casa, né? Até mesmo para combater essa pandemia que estamos enfrentando hoje no mundo, que vem assolando a saúde, né, do nosso mundo. Bruna, nosso muito obrigado, tá bom? Até uma próxima. E você que está em casa, continue nos assistindo, tá bem? Tem muito mais entrevistas por aqui hoje ainda, muito mais esclarecimentos a vocês. E agora, para dar continuidade à nossa live, eu convido aqui a assistente social de proteção social básica, Maria do Carmelo Trindade, a Cal, assim como ela gosta de ser chamada. Seja bem-vinda. Pode sentar, vamos, como diz o brasileiro, vamos ter um dedo de prosa a partir de agora? Boa noite, Lio. Boa noite a todos. Né? Meu nome é Maria do Carmelo, como, né, Lio já mencionou.
Estou aqui hoje para falar um pouquinho, né, para vocês quais os procedimentos, né, que devem ser tomados quando ocorre, né, um caso de abuso ou de violência sexual contra crianças e adolescentes. Quero contar também que é uma enorme satisfação estar aqui, né, para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. A gente que tem que lhe agradecer, né, pelo empenho e incentivo nesse Faça Bonito 18 de maio. Cal, a internet, ela representa hoje um grande perigo quando o assunto é violência sexual. A senhora pode contar um pouco mais sobre esse assunto para a gente aqui, agora? Então, hoje o acesso à internet, ele, né, se generalizou. Hoje, crianças e adolescentes, ele tem muito acesso à internet. E muitas vezes esse acesso ele não é monitorado, né? Tem acesso a conteúdos impróprios na internet, tem acesso a diversas redes sociais. E assim, é de extrema importância de que assim, né, os pais, né, quem esteja por perto, quem é responsável por essa criança, principalmente criança, né, faça esse monitoramento, entre, né, que uma criança, um pai ele pode muito bem, né, ter acesso à rede social do filho, principalmente quando criança, para saber quem adicionou, com quem está conversando, né, o que compartilhou com esse adulto. Porque muitas vezes os adultos eles aproveitam, né, dessa vulnerabilidade dessa criança ou desse adolescente para poder, né, se passar por uma outra pessoa com o objetivo, né, de né, trocar fotos, de marcar encontros. Então, a internet se tornou um meio propício, né, para o caso, né, de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, é preciso ter muito cuidado, os pais ter atento. Criança não é conveniente, né, que tem acesso à internet ou às redes sociais. Adolescente, né, a gente sabe que é mais complicado não ter, mas crianças, mesmo que se tenha, tem que ter monitorado pelos pais. Muito bem. Falando ainda sobre essa questão, como denunciar casos de violências sexuais? A denúncia, ela pode chegar em qualquer órgão, né? Qualquer órgão público ou qualquer pessoa, ela pode acolher essa denúncia. Mas alguns órgãos, ele acolhe a denúncia e pode estar encaminhando para alguns órgãos responsáveis, né? Primeiramente, né, quando há um caso suspeito, né, de abuso sexual, o que se é interessante é que se tente preservar a identidade da vítima, né, para que ela não seja exposta, para que assim, né, seja apurada e que ela tenha seus direitos garantidos e que venha, né, promover a integridade integral dela, né? Depois de apurado, né, se essa vítima foi realmente, né, se aconteceu mesmo o abuso, o primeiro órgão, né, a ser acionado, ele deve ser o Conselho Tutelar. Algumas pessoas, geralmente, elas não querem, né, mostrar sua identidade, quer fazer a denúncia de forma anônima, né, ela pode estar, né, ligando no Disque 100. Mas, assim, o primeiro órgão, né, direto é o Conselho Tutelar. Depois, já, né, ela pode ser encaminhada, ele deve ser encaminhado para outros órgãos públicos, outros espaços públicos. Em municípios que tem o CREAS, é o CREAS que fica à frente, né, desse acolhimento, desse recebimento das denúncias. Quando não tem o CREAS, a equipe responsável é a equipe de proteção social especial, né? Ela é responsável para estar lidando com os casos de violações de direitos, no caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes. O CRAS, como ele funciona como porta de entrada, né, o caso também pode, né, chegar ao CRAS, a gente vai fazer o acolhimento, vai fazer as orientações necessárias, e em seguida ela vai estar encaminhando, né, para o Conselho Tutelar, para a equipe de proteção social ou para um CREAS, em municípios que tiver. É necessário também, quando for constatado que teve, né, essa violação de direitos, que a criança passe a ser acompanhada, né, por um profissional de saúde e que ela tenha um acompanhamento psicológico, né? Muito bem, explicado mais uma pergunta aí. E quais as providências gerais devem ser tomadas quando houver alguma identificação de que uma criança ou um adolescente sofreu alguma violência sexual? Que medidas a ser tomadas? Como falado anteriormente, primeiro, assim, né, para que essa criança ela não venha a sofrer, né, uma exposição na sociedade, para que ela não venha a ter mais um outro direito violado, primeiro, assim, tem que se preservar a identidade dessa criança.
né? E aí, assim, o órgão, o Conselho Tutelar vai procurar, né, outros órgãos, seja a delegacia, ou seja, né, o sistema de saúde, para constatar se realmente teve, né, o abuso contra essa criança ou esse adolescente, né? A polícia vai investigar se teve ou não. E aí, depois de apurado, ele vai ser acompanhado, né, por esses órgãos. A equipe de proteção social especial vai acompanhar a questão de violação de direito, e a saúde vai acompanhar quando a criança, né, necessitar, que geralmente, né, é recomendado que ela faça um acompanhamento psicológico, né, ela faça a psicoterapia. Aí a saúde vai acompanhar nesse sentido. Pronto. E falando em todo o contexto, em todas as perguntas que a gente já vem discutindo aqui, com vários temas e abordagens também, qual a importância, nesse contexto de agora, falar sobre a educação sexual? Então, este tema é um tema assim, né, que a sociedade em si ela considera muito como tabu. Ela não acolhe, ela não aceita. Porque ela acha assim que falar sobre educação sexual é falar sobre sexo, é induzir o sexo, promover, fazer com que a criança, né, saia da sua ingenuidade, da sua inocência, e realmente não é, né? É muito importante que se fale sobre educação sexual na infância, tanto pela escola, tanto pela família, porque crianças e adolescentes que tiveram uma orientação bem fundamentada, né, sobre a educação sexual, sobre sexualidade, elas se tornam menos vulneráveis. Então, assim, é preciso superar esse mito de que falar sobre educação sexual vai induzir a criança a né, ter uma ideia precoce sobre o sexo. E, na realidade, não é. Falar sobre a educação sexual é de extrema importância, né? Até a Organização Mundial da Saúde, né, já constatou através de vários estudos de que crianças que tiveram, né, uma educação sexual, ela tende a iniciar sua vida sexual mais tardia. Não é como a sociedade imagina que seja, de que falar sobre educação sexual induz a criança a pensar sobre sexualidade mais cedo. O que é importante também é saber diferenciar falar sobre sexo como sobre falar sobre sexualidade, né? Sobre educação sexual. Porque falar sobre educação sexual é uma questão muito mais ampla, né? É falar sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre os cuidados pessoais, sobre, né, bem-estar, de saber diferenciar toque de afeto, de toque abusivo. Falar sobre educação sexual vai favorecer com que a criança ou adolescente ela tenha ferramentas para que um dia ela seja capaz de procurar ajuda quando ela se deparar com uma situação abusiva, por exemplo. Então, é de extrema necessidade falar sobre educação sexual, porque difere de sexualidade e de sexo. Falar sobre educação sexual é falar sobre sexualidade, que é uma coisa muito mais ampla, né? Pronto, falamos aqui com Maria do Carmelo, ela que é assistente social de proteção social básica do município de Ibiaçucê e esteve aqui esclarecendo algumas dúvidas, que acredito que é a dúvida de muitos vocês que estão em casa nos assistindo. E quero aqui deixar o nosso muito obrigado, né, agradecer você pela participação, pela presença e por tirar tamanhas dúvidas que até então o nosso público que está nos assistindo possa vir a ter ou tem e possa estar esclarecendo à frente também algumas pessoas que têm essa dúvida também. Nosso muito obrigado, tá? Eu que agradeço, mas antes eu quero fazer uma pequena colocação, que às vezes voltar, né, na parte das denúncias, né, que você mencionou anteriormente. Sim. A denúncia ela pode ser feita pelo Disque 100, o Disque 100 vai direcionar essa denúncia para o Conselho Tutelar, ela pode chegar nos outros órgãos, como eu mencionei, como a PSE, o CREAS ou o CRAS. Agora, tem também, o Unicef ele tem um aplicativo, né, que é o Proteja Brasil. Esse aplicativo é totalmente gratuito, qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo, pode estar fazendo essa denúncia diretamente nesse aplicativo, e essa denúncia será direcionada para o Disque 100. Então, é de extrema necessidade. Quem quiser, né, quem quer, por exemplo, ficar no anonimato, né, pode baixar esse aplicativo para estar fazendo essa denúncia no aplicativo, né, do Unicef. E vale lembrar também, né, que você pode até estar explicando isso aqui agora, mesmo você fazendo, independente se você procure a busca pelo aplicativo do selo Unicef, não é isso?
ou você fazendo a sua denúncia pelo contato No site do Unicef. no site do Unicef, isso, ou você fazendo a denúncia diretamente nos órgãos públicos do município, o contato e a integridade da pessoa ela é mantida em segredo, em sigilo, né? A gente tem que sempre deixar claro isso às pessoas, porque muita gente tem a dúvida sabe de várias situações, né? Só que não faz a denúncia pela situação de ter medo de lá na frente ou até mesmo no momento que for repassado para o órgão oficial que cuida da situação, de ser dito quem fez a denúncia. A gente tem que deixar sempre claro às pessoas que, independente de onde faça a denúncia em serviços dos servidores públicos, né? Deixar bem claro isso, seu nome, seu contato é 100% segredo, é sigilo entre a denúncia diante até chegar ao CRAS, à Secretaria, ao Centro de Proteção Social, enfim, e assim segue. Nosso muito obrigado e deixe sua mensagem final para a galera que está em casa nos assistindo. Com toda certeza. O que você falou foi bem importante nessa parte do sigilo, né? Quem quer fazer a denúncia pode, né, ficar despreocupado, que assim, né, quando a denúncia chega, quem fez a denúncia, né, ela fica sob total sigilo. Eu quero falar, né, para as pessoas que estão em casa, que puderem ficar em casa, que fiquem em casa. E a gente sabe que, assim, nesse período de isolamento, também tende a aumentar a violência, né? Seja ela contra a mulher, seja ela contra a criança ou o adolescente. Então, assim, é importante, né, quem tiver conhecimento, né, de algum caso, de alguma criança, algum adolescente que esteja passando por algum tipo de violação, né, que faça denúncia, procure ajuda, né? Não tente ao máximo não expor a criança, porque, né, isso pode ser um outro trauma que a criança, né, pode tá levando para a vida. Mas, assim, faça, né, a denúncia quem tiver algum conhecimento. E quem puder, fique em casa. Pronto, a hashtag Fica em Casa, aqui estamos por vocês, né? Maria do Carmelo, popularmente a Cal, nosso muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Pronto, e para darmos continuidade à nossa live sobre o combate ao abuso sexual contra as crianças e adolescentes, vamos agora com o representante da Secretaria de Saúde, mas antes, né, a produção está chamando aqui. Beleza, vamos lá, produção? Lê os comentários. Vamos lá, qual é o... Pode ir. Vamos lá. Graziela Pinheiro, né? Ela que é lá do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que faz toda a coordenação, está nos dando os parabéns. Obrigado, Grazi. Cristiane Nascimento. Parabéns, equipe. A luta é de todos nós. Educar nossos pequenos e adolescentes é nosso dever para a sua proteção, assim como educar os pais responsáveis, cuidadores, para auxiliar e proteger. Benta Duca também está aí, Adriana Farias Pereira, Jane Túlio. É isso aí. Quem não denuncia também violenta. Denuncie. A hashtag #DisqueSem. Proteja nossas crianças e adolescentes. Suzana Oliveira também, parabéns a toda a equipe. Nosso muito obrigado. Delana Prado também está online. Parabéns, equipe. Muito obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando e seguindo a nossa live. Tá certo? Lembrando a todos que não continuar assistindo a nossa live, após essa live ela ficará no ar, ainda, né, ao vivo aí na página da Prefeitura e também no nosso Instagram. Não estamos online pelo Instagram, por opção da produção, ficamos apenas aqui no Facebook. Mas, enfim, para darmos continuidade, quero chamar aqui agora ele que é médico, diretor do Hospital Municipal São Sebastião e trabalha no PSF do Alto do Cruzeiro. Quero chamar Ítalo Prates. Boa noite, doutor Ítalo. Falando sobre essa situação toda do Faça Bonito, caso você queira iniciar um pouco falando sobre essa situação também da pandemia, você fica à vontade. Caso, pode deixar também para o final, tá bom? Você fica à vontade. A hashtag Fica em Casa, que aqui estamos por eles. Doutor, é o seguinte, a nossa primeira pergunta sobre o Faça Bonito, sobre o 18 de maio, é referente ao Hospital IPSF. O que fazem quando recebem casos de violência sexual contra crianças e adolescentes? Boa noite, Lio, boa noite a todos que estão aí online nos assistindo. É uma oportunidade grande essa aqui de estar aqui falando sobre um tema tão importante, então gostaria de parabenizar todos os envolvidos com essa ação.
Então, falando sobre o tema sexo em crianças e adolescentes, voltando para a parte médica, hospital, PSF, quando a gente pensa na parte de pronto-socorro, a gente precisa diferenciar duas coisas sobre violência sexual na criança e no adolescente. Existe aquela violência crônica, né, que é aquela violência silenciosa, que acontece geralmente dentro do domicílio, né, por pessoas próximas àquelas crianças. E existe aquela violência aguda, né, aquela violência geralmente que tem agressão física, que a gente presencia muito aí, principalmente nos grandes centros. E esses casos são os casos que mais chegam nos pronto-socorros, tá? São os casos que geralmente abrem com nós profissionais de saúde, porque na maioria das vezes eles são encaminhados pela rede de atenção e cuidado da criança. Mas esses casos agudos, que tem violência, geralmente chegam nos pronto-socorros se falando especificamente do hospital, tá? Então, nós do hospital temos uma importância e uma preocupação em questão do acolhimento dessas pessoas na urgência, né, nesses casos agudos, né, em tentar trazer a privacidade, né, e o sigilo da consulta. Então, é feito um acolhimento, encaminhado para uma sala privativa, com consultório médico, tá? E nesse consultório médico, nós, profissionais de saúde, tentamos fazer uma anamnese bem feita, dirigida e direcionada para tentar realmente ter um diagnóstico mais preciso, tá? Tentando conhecer melhor a realidade daquela criança ou daquela família, né? Nem sempre a violência ela tem sinais físicos, então a gente precisa fazer uma interrogação bem sistematizada, né? Uma anamnese, colher as informações de uma forma bem precisa, tá? Ouvir, inicialmente a gente gosta de ouvir tanto o adolescente ou a criança e quem está acompanhando ele naquele momento. Então, eu já atendi alguns casos aqui, eu gosto de abrir minhas consultas assim, deixo eles falarem e depois eu vou interrogar. E aí um interrogatório direcionado a essas questões, tentando de uma forma trazer o máximo de privacidade e tentar traumatizar o mínimo possível diante de uma situação que já existe um trauma evidente, tá? Então, essas questões são direcionadas para tentar conhecer a realidade daquela família ou daqueles envolvidos. Por exemplo, naquele convívio familiar existe usuários de droga, usuários de bebida alcoólica, existe pacientes com transtornos mentais, qual o nível de escolaridade, as condições financeiras, existem antecedentes prévios de violência, não só com o adolescente ou com a criança, ou violência no geral, tá? São jovens, os pais, todos os fatores de risco para poder tentar levantar uma história que vai me direcionar, juntamente com o exame físico que vem subsequente, a um diagnóstico mais preciso, tá? Às vezes, nem sempre o exame físico em si vai trazer valores importantes e a anamnese precisa ser bem feita. Quando a gente faz essa coleta de informações, na maioria das vezes, precisa se fazer um exame físico, tá? O exame físico, ele inicia-se com um exame físico geral, né, onde eu vou procurar de uma forma integral no corpo sinais de lesão, sinais de hematomas, né, indícios que me levam a pensar em uma violência, tá? Não só sexual, mas uma violência no geral. E aí existe o exame específico, que é o exame direcionado às genitálias, quando se pensa em toque, em introdução, no ato sexual em si, não é? Uma coisa importante nesse sentido é de nós, profissional médico, nesse momento, que somos responsáveis por fazer esse exame, exclusivamente somos nós, de tentar fazer isso de uma forma que traumatize o mínimo possível. Porque você fazer um exame de uma criança, de um adolescente, principalmente do sexo feminino, então tem que ter uma certa cautela, tem que ser orientado, conversado, tá? A gente não costuma fazer esse exame físico
sozinho com a vítima, sempre tem que ter alguém da família para nos acompanhar, e quando isso não acontece, precisa ter um outro profissional acompanhando como testemunha. Tá? Nesse exame, a gente vai buscar sinais de escoriações, lesões, secreções, né, sinais de DSTs, que são importantes, né, doenças sexualmente transmissíveis, tá? E alguns outros sinais, como ruptura de ímen no sexo feminino, não é? Ruptura de glande no sexo masculino. São indícios que a gente estuda na nossa faculdade que nos traz informações importantes sobre atos sexuais em si. Tá? Então, eu acho que logo depois disso é feita uma notificação. Tá? Nós da área de saúde temos um sistema que a gente faz essa notificação, e aí precisa se notificar a rede de atenção, né, a saúde da criança e do adolescente. Inicialmente, a gente faz isso pelo Conselho Tutelar, e assim pode acionar os outros órgãos, como o policiamento local, o CRAS, né, o Ministério Público, e assim vai dar continuidade nos cuidados. Isso tudo que eu falei é nos casos agudos. Nos casos crônicos, também isso tudo é feito. Tá? Mas, preferencialmente, via ambulatorial. Nos casos crônicos, eles são direcionados, na maioria das vezes, da rede ou do Ministério Público, que encaminha para a gente fazer um corpo de delito e tal. Isso aí pode ser feito de uma forma mais privativa, na atenção básica, num ambulatório, entendeu? Já conhecendo a história. Então, a gente acaba fazendo mais um exame físico para poder concluir nas dúvidas se houve violação física. Muito bem, obrigado, doutor, pela primeira pergunta. E falando sobre a questão do sigilo dos casos que chegam até o hospital e ao PSF, o que é feito pelos profissionais da área da saúde para garantir a proteção do sigilo das crianças e dos adolescentes? Então, as consultas médicas, no geral, elas já têm que ser sigilosas. E se tratando de um tema tão íntimo, não é? A gente tenta ter uma atenção maior. Então, desde o acolhimento, isso já precisa ser feito de uma forma especial. Não é? A consulta no consultório precisa ser uma coisa bem privativa. Tentar envolver o mínimo de pessoas possíveis. Às vezes, precisa envolver pessoas que possam nos ajudar a fechar um diagnóstico. Mas quanto menos pessoas você envolver, melhor. Às vezes, um vizinho tem um conhecimento muito grande dos acontecidos, porque eles presenciam aquilo. Mas será que convém eu envolver um vizinho em um tema tão íntimo de uma criança, de uma família? Então, a gente tem que tentar trazer de uma forma mais sigilosa, não é possível, para evitar o trauma seja maior. E falando até então na primeira pergunta, a nossa próxima, você até falou um pouco sobre essa terceira pergunta de agora, a questão sobre notificar. Você disse que existe um sistema, né, que é feito essa notificação, e assim, após esse sistema, é encaminhado para os serviços sociais para continuar o acompanhamento das crianças e do adolescente. Existe algum sistema para notificar, para que seja feita algumas estatísticas municipais sobre a questão sobre o abuso sexual? Sim, como eu te falei antes, depois do acolhimento, do atendimento, a gente tem um sistema online de notificação de agravos, não só para esse tipo de violência. Então, é um sistema nacional, onde nós, profissionais da área de saúde, nós notificamos nesse sistema. Mas não necessariamente precisa fazer a notificação nele para você encaminhar para os outros órgãos de proteção, para a rede de proteção. Mas nós, da área de saúde, fazemos todas as notificações de agravos nesse sistema que chama SINAM. E, a partir daí, a gente comunica o Conselho Tutelar e os demais órgãos para que possa dar continuidade no cuidado. Muito bem. E falando ainda sobre esse tema, doutor, na sua opinião, o que deve ser feito na lógica da prevenção, né, do que a gente está se tratando aqui agora, de futuros casos de agressões sexuais? Deixe aí para a gente a sua opinião. Então, é um tema muito íntimo, que às vezes é pouco falado, pouco discutido, e que precisa ser mais
vir mais à tona para poder a gente trabalhar mais com nossos adolescentes e crianças. Eu acho que isso tem que começar desde o domicílio. Os pais precisam conversar com os filhos, né, orientá-los sobre a anatomia do corpo, saber os limites do corpo, né? Uma coisa que foi falada pelas colegas aqui, hoje em dia a rede social está muito violenta em relação a isso. Então, os pais precisam acompanhar os seus filhos em relação a isso aí, precisam ter acesso a esses conteúdos. Tá? Existe também a questão das unidades básicas de saúde, os agentes comunitários, eu acho que eles são importantíssimos em estar acompanhando. E existe um grande índice de subnotificação desses casos. A gente tira para o IBSC, tem poucos casos notificados. Será que existem só esses? Ou se o pessoal se intimida e não denuncia? Entendeu? Então, precisa ter atenção, redobrar essa atenção, esse cuidado. Eu acho que a gente pode usar mais a atenção básica para poder estar ajudando essas famílias, estar atento, estar de vigília, certo? Outra questão também que é importante, precisa melhorar a questão da segurança pública. Por mais que a gente não tenha muitos casos aqui, mas a gente percebe que nas cidades grandes, a violência sexual, da forma aguda, como eu falei, depende muito da segurança pública. É isso. Muito bem, obrigado. Vamos nessa parte agora sobre o Faça Bonito, 18 de maio. Vamos dar a nossa entrevista aqui agora contigo por encerrada. Agora vamos falar um pouco agora sobre um outro tema, né, um outro assunto que vem aí acontecendo no mundo inteiro, né, e você, como diretor-geral do Hospital Municipal São Sebastião, falar um pouco para a gente sobre o Covid-19, como está sendo tratado no município, como está a situação, como a gente vê na mídia, realmente isso procede como a mídia está nos passando, como o IBSC está se saindo diante a questão pandemia Covid-19. Então, vamos aproveitar então esse momento, eu não tinha sido comunicado sobre isso, mas eu acho que é um momento bem oportuno para poder falar sobre tal. Eu sou o responsável médico pelo município sobre os casos de Covid. A gente dirige, cada município tem uma pessoa responsável. Então, posso estar tentando acrescentar um pouquinho sobre isso aí, trazer um pouco de informação. É bom fazer uma reflexão da violência sexual em adolescentes e crianças com o Covid, que aumenta muito a incidência do isolamento domiciliar, né? E também acaba aumentando a incidência de violência sexual, né? Dos casos crônicos, né, dos casos agudos, né? Então, tem essa relação. Sobre o Covid, para ser bem breve, né, eu já vi ali um comunicado que não posso demorar muito. É porque é assim que funciona, doutor, sempre aparecem os papeizinhos. Então, falando de IBSC, nós iniciamos algumas tarefas importantes, né, em IBSC há aproximadamente 60 dias, que foram estratégias de tentar conter a propagação, né, do vírus. Nós iniciamos bem precocemente as barreiras sanitárias, comparando com alguns municípios, né? Fechando a cidade, tanto em uma entrada como em outra, tentando manter o controle dessas pessoas. Tá? A gente sabe que a gente ainda está na curva de declínio, essa incidência ainda vai aumentar, né? A gente não está percebendo muito isso aqui no interior, porque o território brasileiro é muito grande, mas se a gente for ter uma noção, se eu não me engano, os dados de hoje são mais de 15 mil óbitos pelo Covid. Tá? Então, pensa aí, é mais do que uma cidade de IBSC no país já em óbito. Vou fazer um outro valor estatístico rápido. A maioria das cidades brasileiras de alguns países, a incidência é de 0,5% daqueles que adoeceram. Só um exemplo. IBSC está próximo a 12 mil habitantes, por exemplo. Se a quantidade de pessoas como IBSC adoecer, é mais ou menos 60 pessoas em óbito. Se a gente for pensar na nossa cidade, menos 60 pessoas dentro de um mês ou 2 meses é assustador, né? Então a gente não está percebendo o quanto isso está sendo importante, porque o país é grande, não é? E a gente aqui ainda não foi acometido com isso. Você percebe os casos isolados que tem aqui na região, são pessoas que vieram de áreas de fora, principalmente do estado de São Paulo. Não é?
E assim, algumas cidades vizinhas já têm casos confirmados. Nós não temos nenhum caso confirmado, nem pelo teste padrão ouro, que a gente fala, que é o SWAB, PCR e RT, nem pelo teste rápido. Já fizemos vários testes rápidos aqui, mas nenhum confirma ainda a entrada do vírus na nossa cidade. Recentemente, iniciamos sábado alguns testes, né, que foram mandados pelo Ministério da Saúde, pelo governo estadual, e a gente iniciou esse teste pelos profissionais da área de saúde, aqueles que trabalham aqui, trabalham em outras áreas de casos confirmados. Também testamos os motoristas, porque eles acabam saindo muito do município e retornando. Queria deixar claro para a população que existem alguns requisitos para poder usar esses testes, que às vezes todo mundo acha, eu também quero testar, eu estou vindo de São Paulo, quero testar. Se a gente conseguisse teste para todos, seria ótimo, mas a gente está vendo que a gente não consegue, não é? A gente está fazendo uma luta enorme aí para poder conseguir o máximo desses testes, para a gente testar o máximo da população possível, principalmente aquelas pessoas que têm a maior chance de estarem contaminadas. Tá? Assim, falando rapidinho sobre a saúde aqui de Ibiaçucê, nós fizemos algumas adequações desde a primeira semana, mudamos o fluxo de atendimento, né? Treinamos a equipe para possíveis casos, né, de contaminados, a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe da recepção, nutrição, dietética, o pessoal da limpeza. Então, existe todo um protocolo no hospital. O paciente suspeito chega, ele é atendido numa sala, ele se mantém naquela sala, o médico vem e atende naquela mesma sala, vê se é caso de internação ou não, certo? Se for internação, já tem um local adequado, que ele vai a um local isolado, e todos os cuidados é feito a partir daí. Se for um paciente que não requer internação, existem critérios para internação, ele é encaminhado para domicílio e é acompanhado pela atenção básica. Um valor importante, desde quando a gente iniciou essas medidas de barreiras sanitárias, nós já computamos até hoje 1.500 e algumas pessoas, quase 1.600 pessoas que foram notificadas para manter o isolamento. Destas, quase 800 pessoas já foram liberadas e as outras estão sendo acompanhadas. Uma coisa que veio à tona hoje, que me preocupa um pouquinho, é o seguinte. Alguns estados, principalmente estados grandes, como São Paulo, estão a pontos de declarar recolhimento de toda a sua população. Nós sabemos que nós temos muitos nordestinos morando principalmente nesses grandes centros. Com certeza eles vão tentar voltar para cá se isso acontecer. Então, nós precisamos estar mais atentos a isso, dobrar mais ainda a atenção, tentar conseguir teste para fazer a testagem desse pessoal que está chegando. Não sei se a gente vai conseguir, mas é um objetivo. Porque eu creio que nos próximos dias, se isso acontecer, está evoluindo para isso, as cidades pequenas vão receber muita gente vindo de áreas de risco. E isso vai aumentar muito a chance de contaminados aqui na nossa região. Tá? Existe muita polêmica aí na rede social, na internet, nos meios de comunicação sobre a questão de libera pessoal, libera do distanciamento ou não libera. Existe a questão da parte financeira, da economia do país em si. Assim, a gente percebe que os estudiosos que estão dia e noite trabalhando sobre isso aí, tratando de experiência de outros países, que não se compara a saúde com a economia. Né? A gente tem que pensar inicialmente na saúde. Quanto menos pessoas contaminadas aqui, menos chance a gente tem de eles se complicarem e eles precisarem de internação hospitalar ou de cuidados intensivos. A gente sabe que em um momento ou outro todos vão contaminar, certo? Mas que isso ocorra de uma forma gradativa com que o sistema de saúde dê conta de atender a todos de uma forma com qualidade. Eu acho que é isso. Tem muita mais coisa para falar, mas não tem muito tempo também. A gente marca uma só da saúde agora, né? Para ficar mais fácil para a gente ter um tempo a mais, até então atender a demanda da população. Algumas dúvidas, né? Só para encerrar essa parte aqui com o médico Ítalo Prates, para deixarmos claro à população que está nos assistindo, todos esses 1.600 notificados, eles foram notificados pelas barreiras sanitárias que está na entrada do município, né? E também é independente, né? É difícil a gente falar que é a entrada do município aqui sentido a Pancadão e a entrada do município sentido ali a Caculé.
Então, assim, as pessoas, muita gente pergunta, eu vejo que no boletim saiu lá, casos 1.500 e alguma coisa, não preciso, lógico, 1.600. Vocês vão nas casas, como é que funciona? Vocês vão atrás das pessoas? Não, as barreiras, elas é feita a notificação, né? Todo mundo que chega, só para deixar clara a população lá. Caso você queira falar sobre isso também, doutor, pode ter seu tempo aí. Rapidinho. O projeto das barreiras, eles consiste em 5 grupos. O primeiro grupo é o grupo de identificação dessas pessoas, certo? Identifica e passa para um segundo grupo que vai manter os dados disso, digitaliza tudo, encaminha para a atenção básica, que é o terceiro grupo. O que é a atenção básica? Os médicos e enfermeiros, eles vão fazer contato com essas pessoas diariamente, ou por telefone, ou se for necessário, visita domiciliar. Dificilmente visita, é mais por telefone. O quarto grupo é um grupo que vai acompanhar a evolução de estudo, e o quinto grupo é o pessoal da comunicação que nos assessora nisso aí tudo. Entendeu? Então, essas pessoas, essas 1.500 e poucas pessoas, elas são acompanhadas diariamente, por ligações telefônicas, por outros meios de comunicação, né, internet, WhatsApp, né, mas elas são consultadas diariamente como está o estado de saúde, se está desenvolvendo sintomas ou não. E chegando nos 14 dias, que é a recomendação nossa, a gente libera. Entendeu? É um trabalho muito árduo, né? Com certeza. Ítalo, nosso muito obrigado pela participação, por ter atendido o nosso pedido de estar aqui hoje nessa live, esclarecendo alguns pontos duvidosos sobre a questão do Faça Bonito, né, que é a exploração sexual das crianças e adolescentes. Nosso muito obrigado e deixa sua mensagem final à galera. Gostaria só de agradecer a todos a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Pode me convidar para outras oportunidades, estou aberto a todos, assim como dispus para todos do município e da região, meu telefone para qualquer dúvida. Nosso muito obrigado. E para finalizarmos a nossa live, né, na nossa sequência didática sobre o tema Faça Bonito, 18 de maio, exploração sexual de crianças e adolescentes, quero convidar aqui agora a conselheira tutelar Angelina Freitas para responder algumas perguntas pertinentes sobre o tema e a partir da sua experiência no Conselho Tutelar do nosso município. Convido, Angelina. Boa noite, Angelina. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite também vocês aí que nos assistem em casa, né? Para mim é um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse momento, né? Fique à vontade. É um momento assim delicado, né? Onde que a gente trata dos direitos de crianças e adolescentes. Angelina, vamos falar sobre o Faça Bonito, certo? A nossa primeira pergunta é como funciona o trabalho do Conselho Tutelar acerca do abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes. É assim, o trabalho funciona dessa forma, claro, né, como já foi mencionado pelos colegas, né, com bastante sigilo e também com muito cuidado, né, porque a gente está tratando de pessoas que é sujeito de direito, né. Então, a gente, logo quando chega a denúncia no Conselho Tutelar, né, nós, conselheiras, tem como o dever, né, de ir rapidinho, né, imediatamente, até a casa da família, né, obter mais informações a respeito da denúncia, fazer as orientações cabíveis, né, à família, e também fazer as coletas de dados para que possa dar continuidade nos procedimentos do caso. Entendido. E sobre os encaminhamentos que você acabou de dizer aí na primeira pergunta, que vocês fazem todas as coletas de dados, né? Faz toda aquela notificação para ser encaminhado ao órgão responsável para dar continuidade ao acompanhamento. Aos encaminhamentos feitos pelo Conselho Tutelar acerca dos casos das agressões sexuais e do infanto juvenil, como procede esse assunto? É assim, nessa situação, né, a gente, né, tem também o papel fundamental de estar fazendo os encaminhamentos, né, para a rede de proteção. A gente encaminha para a Secretaria de Saúde, para o PSE, né, que é o Programa Social Especial, né, para atender essas necessidades. E também há casos que a gente também tem a necessidade de estar encaminhando para o CRAS, né, que isto é quando acontece rompimento de vínculo, né, na família. Aí a gente também
encaminha para o CRAS. Falando sobre encaminhamentos, em que momento o Conselho Tutelar acha conveniente a ser encaminhado a uma delegacia ou ao Ministério Público? Quando a gente já faz os encaminhamentos para a rede de proteção, né, como eu já disse antes, aí já está na hora de também levar ao conhecimento da delegacia de polícia e também para o Ministério Público. Entendido. E a nossa última pergunta, com a conselheira tutelar, Angelina Freitas. Em sua opinião, Angelina, o que deve ser feito na lógica da prevenção de futuros casos de agressões sexuais contra as crianças e adolescentes do nosso município? Na minha opinião, eu acredito que, né, como tem muitos casos, né, a gente, como já foi também mencionado, talvez a gente não chega para a gente, talvez por não ter conhecimento, né, de como fazer denúncia, talvez com medo de expor. O medo de expor, a Isso. questão de ser identificado lá à frente, né? Exatamente, né? Inclusive, nós só aproveitando este momento, a gente aconselha, não queira fazer a denúncia presencial, faça anônima, né, para o Conselho Tutelar, ou para outros órgãos também, né, que é cabível. Então, para mim, eu acredito que deve ser trabalhado desenvolvendo campanhas educativas, entendeu? Para que chegue nessas famílias, né, na população, o conhecimento de como funciona. E também, eu acho também um ponto interessante, as escolas estão trabalhando temas, né, voltados para a exploração sexual de criança e adolescente, né? Eu acho que abordando temas, tanto nas turmas, quanto nas reuniões de pais e mestre. A gente sabe que é muito interessante essa abordagem, entendeu? A informação que eu acho que está tendo ainda a necessidade de que essas informações cheguem até a população por inteira. Nosso muito obrigado aos esclarecimentos de algumas dúvidas referente ao abuso sexual de crianças e adolescentes e como era ministrada esse assunto diante ao Conselho Tutelar do município. Nosso muito obrigado por esclarecer essas dúvidas e deixa ao público de casa uma mensagem final. Minha mensagem final é que, né, fique em casa, mas que não esqueça, né, de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. É fundamental que, caso você tenha conhecimento de algum fato, né, envolvendo criança e adolescente, que denuncie. Não tenha medo, né, possa fazer sua denúncia para o Conselho Tutelar, né, no número 991-7447-34, ou para o Disque 100, também é válido. E muito obrigada. Angelina, nosso muito obrigado e fica para uma próxima para os maiores esclarecimentos também, tá bom? E, dando continuidade, agora eu quero convidar ele que é advogado, procurador-geral do nosso município de Ibiaçucê, André Yuri, para responder algumas perguntas feitas por vocês em casa. Epa, já chegou aqui as perguntas. Através do nosso inbox da Prefeitura Municipal de Ibiaçucê, no nosso fórum online. André Yuri, seja bem-vindo. Uma boa noite a todos presentes em suas casas que estão acompanhando essa live, que é um momento de esclarecimento, um momento de reflexão a respeito do nosso papel enquanto cidadãos, de estarmos levando os direitos das crianças no patamar que elas merecem. Boa noite, Leo. Doutor, boa noite, tudo bom? Chegaram aqui para a gente 3 perguntas, tá? Algumas dúvidas dos internautas de casa. Quando se fala muito a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, fale um pouco a respeito dessa ferramenta tão importante para a proteção dos nossos jovens. Perfeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi uma lei criada após a Constituição Federal de 1988. Ela estará completando agora, neste ano, 30 anos de existência, e ela tem como objetivo principal garantir
com a absoluta prioridade, ou seja, as crianças têm prioridade sobre todos os outros direitos de todos os outros cidadãos, absoluta prioridade na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, seja direito à saúde, à educação, à dignidade, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, o direito a ser criança, o direito a não ser vítima de pessoas que de alguma forma possam atentar contra a sua dignidade, a sua segurança, a sua integridade. E trazendo ao tema, é importante a gente fazer, aproveitando a deixa da pergunta, fazer constar que no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 241 e seguintes, falam a respeito da questão do abuso de formas diferentes de abusar de uma criança, sexualmente falando, uma criança ou um adolescente. Enquanto a maioria das pessoas talvez imagine que o abuso à criança ou adolescente seja aquele praticado somente através de atos presenciais, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu algumas alterações, assim como a evolução foi da informática, e também garante a preservação de direitos das crianças e adolescentes de forma virtual. Ou seja, se uma pessoa, de alguma forma, constrange uma criança de forma virtual, ela vai responder por isso. Se uma pessoa expõe uma fotografia de um menor, essa pessoa vai responder por uma pena alta para isso. E também uma pessoa que recebe um conteúdo que envolva uma criança ou um adolescente, essa pessoa também vai responder por isso. A pena, inclusive, para uma pessoa que recebe simplesmente ela está lá, recebeu no seu celular, no seu WhatsApp, uma foto ou um vídeo de uma criança, por simplesmente ela manter aquilo no seu celular após receber, ela pode pegar uma pena de até 4 anos, só por ter isso. E o Estatuto da Criança e do Adolescente é o instrumento que garante essa garantia de que a criança não vai ser, de nenhuma forma, vítima dessas pessoas que não tem outro conceito, são mau caráteres, né, que estão expondo essa criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente é, em resumo, a lei principal da criança, a lei que vai dizer tudo que a criança tem de direitos, e é importantíssimo. Sem o Estatuto da Criança e do Adolescente, provavelmente a gente não conseguiria assegurar de outras maneiras os direitos das crianças. Muito bem. Doutor, quando a gente se fala de responsabilizar, apenas os pais devem ser responsabilizados pelo que acontece com o filho? Essa é uma pergunta muito boa, porque na própria Constituição Federal e no Estatuto da Criança e Adolescente, que eu já disse, fica muito claro que os direitos das crianças são um dever tanto da família, e na família inclui-se os pais, mas também todos os demais familiares, da sociedade, que são as pessoas que convivem com essa criança, e do Estado, nesse caso o Estado representado pelos seus 3 órgãos, que é o que nós estamos fazendo justamente aqui. Né? Então, assim, é o nosso dever estar protegendo os direitos das crianças e adolescentes, mas é o dever também do vizinho que suspeita de alguma coisa, é o dever de uma professora que vê um comportamento diferente em uma criança, é o dever de uma pessoa que é um parente dessa criança, é dever principalmente do pai e da mãe dessa criança, que muitas vezes custam a acreditar na situação. A gente percebe pela nossa vivência, pela nossa experiência, que a maioria dos casos de abuso e violência infantil são praticados por pessoas muito próximas, pessoas que detêm a confiança da criança. Muitas vezes a gente orienta a criança e fala, olha, não fale com estranhos, né? Aquela recomendação típica da mãe, beijo mãe que está me assistindo, a recomendação típica da mãe é não fale com estranhos, né? Ô meu filho, venha direto para casa. Não aceite doces. Não aceite doces. Tem isso. Não aceite doces de estranhos. Só que o que acontece é que muitas vezes o abuso contra a criança e adolescente ele é praticado por pessoas que não são estranhas, são pessoas que têm a total confiança da criança, são pessoas que a criança não consegue perceber o mal que pode ser causado, e principalmente as pessoas que também têm o dever de cuidar delas, os pais que têm esse dever de cuidar, não percebem que essa pessoa que está muito próxima da criança pode ser um abusador. Então é muito importante
que haja de fato essa atenção especial de todas as pessoas para os sinais, como foi muito bem colocado pelos profissionais que aqui estiveram. Qualquer sinal que a criança esteja diferente, é muito melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta, né? Leve para conversar com um profissional, investigue, veja a situação. E ainda adentrando em relação à questão de responsabilidades, é importante a gente frisar que os pais, eles, além de ser pessoas que podem denunciar, eles são pessoas que devem denunciar. Da mesma forma que um pai que deixa uma criança trancada dentro de um carro, e essa criança vem a óbito, e isso é responsabilidade do pai, esse pai responde por isso, esse pai pode ser criminalmente responsável por isso. Um pai, uma mãe que tenha conhecimento de que o filho possa estar em uma situação de violência, ele tem o dever de tomar as providências, porque ele também pode assumir a responsabilidade por isso, como uma pessoa que tinha o dever de cuidado e não teve esse dever. Muito bem. Achei que não estava saindo. Doutor, outra pergunta que é bem comum a gente escutar isso nas ruas e a gente, inclusive, já até escutei isso. Namorar um menor é crime? Essa pergunta, ela veio assim, né? Então, até a equipe de psicólogos que estão aqui já até passaram mais cedo e falou assim, provavelmente deve surgir perguntas bem... Aí responda pra gente isso, namorar um menor é crime ou não? Sim e não. Porque quando a gente fala menor, o menor é um conceito amplo. Menor é todo aquele que tem menos de 18 anos. Neste caso, a lei, o Código Penal, ele divide, e ele acaba não seguindo a regra do ECA. Para o ECA existem crianças e adolescentes. Crianças são sujeitos de direito de 0 até 12 anos, e os adolescentes são aqueles que têm acima de 12 até completar os 18. Então, para o Código Penal, o crime de namorar, como você colocou, ele é para crianças e adolescentes menores de 14 anos. Ou seja, se houver um relacionamento com uma pessoa menor de 14 anos, e recentemente se evoluiu muito nesse sentido de se garantir mais direitos às crianças, que independe de qualquer situação, se relacionou com um menor de 14 anos, esse menor já tem uma vida pregressa, já é uma pessoa que já tinha outros relacionamentos, é um menor que consentiu. Eu já identifiquei uma situação muito crítica de uma pessoa que era menor, de 14 anos, uma menina, e ela, a situação aqui próxima, e ela teve um relacionamento com um rapaz de 18 anos, e eles estavam morando juntos. Eles eram uma família ali, era um casal, uma menina de 14 anos com um rapaz de 18 anos. E esse rapaz de 18 anos foi processado criminalmente e provavelmente vai ser condenado por o crime de estupro de incapaz. A menina, quando estava com ele, tinha 13, quando começou o relacionamento. Ele vai responder pelo crime de estupro. Eles moravam juntos, eles são uma família, mas responde pelo crime de estupro porque entende-se que a mente dessa pessoa menor de 14 anos não é suficientemente preparada para se tomar decisões dessa natureza. Pode-se tomar outras decisões em sua vida, mas decisão de se relacionar com uma pessoa só podem ser tomadas a partir dos 14 anos. E os pais, provavelmente, que consentiram com isso, como eu havia colocado anteriormente, vão também ser responsabilizados por essa situação. Até os 14 anos, a idade da gente estar estudando, estar se desenvolvendo, estar protegido desses abusos. Era uma coisa corriqueira, uma coisa comum a gente ter os nossos avós, que minha avó casou com 12 anos, casou com 13 anos, minha tia já... Tal. Isso não existe, isso hoje é crime, a pessoa que fizer isso é criminosa. No entanto, se for uma pessoa de 14 anos e um dia, e a lei estabelece esses marcos, é engraçado, mas tem esses marcos. Se tiver 13 anos e 11 meses, é menor e a pessoa vai presa, pode pegar até 15 anos de cadeia por isso. Se for uma pessoa de 14 anos e um dia, não teria problema namorar. Só que o pai, enquanto responsável por essa criança, ele tem que protegê-la. E ele tem que protegê-la de todas as formas. Se o pai
a mãe identificar que essa pessoa maior de 14 anos está em um relacionamento e esse relacionamento, de alguma forma, pode fazer mal a ela, é dever desse pai impedir que isso aconteça. É dever dessa mãe impedir que isso aconteça. E só ressaltando que, como havia sido colocado anteriormente, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz que você pode namorar com não veda namorar uma pessoa maior de 14 anos, mas, por exemplo, você receber uma fotografia íntima dessa pessoa, você enviar uma fotografia íntima para essa pessoa, pode ser considerado um crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ainda entende-se que a pessoa menor de 18 anos tem que ter essa dignidade preservada, esses seus direitos preservados. Tá bom? Tá bom. Só para deixar claro para os ouvintes de casa, até que fase é criança e até que fase é adolescente. Só para deixar bem claro para o pessoal de casa. Isso. Até 12 anos é considerado criança. A partir dos 12 anos é considerado adolescente. Dos 12 até os 18 anos. Mas, só ressaltando novamente, se for menor de 14, mesmo sendo um adolescente, e essa pessoa tiver um relacionamento, ela vai, de fato, a pessoa que teve um relacionamento com ela pode estar em uma situação muito delicada. E hoje, só fazendo uma ressalva também, se evoluiu muito, que antigamente tinha aquele conceito muito fechado de violação da liberdade sexual da pessoa. A pessoa tinha que ter um relacionamento físico com a pessoa de maior intensidade, vamos por assim dizer. E hoje, um simples beijo já é considerado um estupro. Então, o que acontecia antigamente naquelas micaretas que eram aceitáveis pela sociedade na época, eu não sei o que acontecia com aquilo, as pessoas saíam lá, viam a pessoa, vou agarrar aqui, eu via outra, vou agarrar ali, e as mulheres eram vítimas, elas iam para a festa para querer se divertir e sabiam que poderiam ser a qualquer momento estupradas. Hoje entende-se que isso é, de fato, um estupro. Que até então tinha aquela coisa de juntar os rapazes e tirar aquele duelo, né? Vamos ver quem beija mais. Quem beija mais beijava a força, e rolava e fazia aqueles absurdos. Hoje, se a pessoa fizer isso com um menor, vai poder pegar uma pena de até 15 anos. Se fizer isso com um maior, também vai poder pegar uma pena altíssima. Então, é um direito... O direito da dignidade sexual não é só das crianças, é dos adultos também, todo mundo. Doutor, nosso muito obrigado, né, pela participação, por ter aceito o nosso convite e por tirar essas grandes dúvidas, deixadas aí também as respostas e a explicação bem ampla e bem explicada mesmo, e ao pessoal de casa. Nosso muito obrigado a você. E deixa pra gente aí a nossa mensagem final. Eu agradeço o momento e a oportunidade de estar aqui falando com a população de Ibiaçucê, que é uma população que a gente sabe que é extremamente consciente, participativa, uma população que faz a sua parte, que faz bonito realmente. E novamente a gente faz esse apelo para vocês, façam bonito, se identificarem em qualquer situação de vulnerabilidade. Vocês têm essa obrigação, não só com a lei, não só com a criança, mas com a consciência de cada um de vocês. Vocês têm que pensar que vocês podem estar fazendo a diferença, podem estar salvando a vida de uma pessoa inocente. E eu conclamo vocês a serem heróis da história dessas crianças. Se vocês virem alguma situação, por favor, gente, denuncie. Doutor André Yuri, nosso muito obrigado e até uma próxima, tá? Para maiores esclarecimentos. Bom, você que está em casa, essa é a nossa live Faça Bonito, 18 de maio, né? O tema aí que aborda a exploração sexual das crianças e dos adolescentes. E agora, dando continuidade, quero chamar ele, que é diretor da Secreta Companhia de Teatro, Joe Abreu, assim como prefere ser chamado artisticamente, para falar um pouco a respeito da nossa última atração, que finalizará a nossa live. Joe Abreu, seja bem-vindo. Vamos ter o nosso momento de prosa, né? Assim como diz. Boa noite a todo mundo que está assistindo a live. Como o Lil já falou, eu sou da Secretacia de Teatro. A gente vai estar apresentando para vocês, agora em seguida, o Segredo de Nara em versão monólogo. O que é um monólogo? A gente sabe que a gente não pode estar realizando situações de aglomeração, né? E o Segredo de Nara era um espetáculo que a gente tinha 5 atores até então. Então hoje a gente vai fazer uma adaptação com apenas uma atriz e ela vai fazer toda a história sozinha, né? Então esperamos que vocês gostem.
A gente vai pedir paciência, porque a gente só vai organizar. Só vai reformular Eu vou a mudança, o né? formato aqui, mas vai dar tudo certo. Enquanto isso, você lê os comentários. Tem uns comentários aí do público. Tem comentário do público, pessoal que está nos assistindo. E quero deixar para vocês aqui o seguinte, olha, assim que finalizar o monólogo, eu tenho alguns comunicados a ser feito da Secretaria de Assistência Social do município, tá? Então vocês não saiam, assim que terminar o monólogo, não saia que tem informações importantes para vocês, tá bom? Então vamos lá? No Facebook da Prefeitura de Ibiaçucê, Jane Túlio colocou excelentes colocações, parabéns a todos, todos juntos em prol de nossas crianças e adolescentes, vamos mudar essa realidade. Tivemos também Regis Amorim, nossa! Obrigado mesmo, viu, Regis Amorim? Nalvinha Santana, isso mesmo, doutor André Yuri, tá aí, parabéns ao doutor André Yuri, nosso muito obrigado a vocês que está aí participando, continue participando, tá? E fique agora com o monólogo, pode falar o nome? Segredos de Nara.
eu estou aqui e continuo contando essa história. A garotinha, ela sempre tenta se esconder debaixo da cama. Ela tapa os ouvidos com as mãos, mas ainda sente o cheiro dele, um cheiro ruim. Mas ela fica enjoada. Fique calma, Nara. Continue contando sua história. A garotinha, ela sempre tenta pensar nela depois do nascer do sol. Mas então, as nuvens chegam, cobrem, tudo fica escuro. A garotinha, ela vira enorme quebra-cabeça. Toda vez que entra no quarto dela, as peças do quebra-cabeça se espalham e não tem nada dentro. Esse é o fim da história da história. Nada, espere! A professora, ela percebeu de quem estava falando. Nara, eu gostaria de saber, aquela garotinha da sua história, será por acaso alguém que conheça? Sim, professora, você conhece. Entendo. Ela é nossa turma, Nara? Ela é sim, professora. Só mais uma pergunta, Nara. Eu estou segurando a mão dessa garotinha agora. Está, professora. Nara, mas deve ter sido tão difícil para você. Mas você acha que papai e mamãe ainda vão me amar? Mas é claro que vão, Nara. Papai e mamãe vão te amar para sempre. Mas e se me mandarem para cadeia? Nara, você não vai a lugar nenhum, porque você não fez nada de errado. Não, professor, eu não fiz. Eu vou pegar um copo de água e volto já já, tá bom? Depois que eu mudei meu silêncio para a professora, foi como se a metade do peso dos meus ombros tivesse caído. Vou contar meu segredo para a mamãe e para o papai também. Eles me amam, vão ficar do meu lado. E esse peso que está nas minhas costas vai ficar mais leve, tanto quanto uma borboleta. Não foi minha culpa. Algumas coisas não podem ficar em segredo. Muito bem, você que está em casa acabou de assistir aqui na nossa live Faça Bonito, Segredos de Nara, do artista Jonathan Abreu, popularmente Joe Abreu, e da atriz Fernanda Rocha, popularmente Nanda Rocha. Quero agradecer a cada um de vocês. Pode vir aqui à frente, Nanda. Jonathan Abreu também. Pronto, pode pegar o outro. Nanda, deixa sua mensagem para o pessoal de casa. Oi, boa noite a todo mundo que está assistindo a live. Eu acho que é de extrema importância isso que está acontecendo agora, aqui. Mesmo que seja um pouco complicada a situação que estamos vivendo agora, mas é sempre importância falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Nosso muito obrigado, Nanda. Joe também. Eu queria agradecer todo mundo que está assistindo a live. Esse é um momento inédito da gente fazer teatro filmado. Isso não é o que realmente a gente faz. A gente espera que a gente consiga amadurecer nesse processo. É um processo de experimentação também. É isso que eu estou falando. A produção está falando para explicar o áudio. É isso, gente. Porque é um processo de experimentação. Teatro é ao vivo, né, gente? Então, quando a gente faz isso para ser transmitido, é uma outra coisa. Então, é um processo de experimentação também. Esperamos que vocês tenham gostado. A atriz Fernanda Rocha, direção de Joe Abreu, da Secretaria de Teatro, que também é da Rede de Teatro do Velho Chico. A gente vai ter uma amostra aí. Vamos ter uma amostra. É até difícil no dia que a gente estava fazendo até o ensaio,
a gente fala, parece que está faltando algo, né? Parece que está faltando uma alegria na encenação. É porque falta gente, e a gente não pode ultrapassar o nosso limite autorizado pela OMS. Então, assim, lutarmos para que breve, né, Joe, né, Fernanda, que a gente possa estar apresentando com praças lotadas, com arquibancadas lotadas, com público aplaudindo, que nada melhor para o artista do que ver o aplausos ao fechar uma cortina. É a coisa mais gostosa. Com certeza. E que agradecer tem, né? novamente à Prefeitura de Ibiaçucê por essa oportunidade de estar trazendo a gente aqui, né, da secreta. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Nando, obrigado, Joe. E vamos finalizar agora falando um pouco a respeito das ações da Secretaria de Assistência Social. É um pequeno informe da Secretaria, né? Veja a quantidade de famílias do Bolsa Família que receberam o auxílio emergencial em abril. A Secretaria Municipal de Assistência Social comunica que, segundo informações disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social e da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, foram contempladas com auxílio emergencial do governo federal no mês de abril. Um total de 1.267 famílias beneficiadas no programa Bolsa Família, sendo que 260 famílias receberam R$600, tá? Deixar bem claro que 260 famílias receberam R$600, desculpa, corrigindo aqui. 975 receberam 1.200, tá? E 32 receberam R$1.800. Com isso, no mês de abril, 1.383.600 foram, né, injetados na economia de Ibiaçucê, beneficiando assim essas famílias e aquecendo o comércio. No total, 2.116 pessoas foram beneficiadas. A Secretaria continua ofertando também seus serviços essenciais de forma remota e, quando necessário e urgente, de forma presencial. A Secretaria de Assistência Social, o CRAS, a Proteção Social Especial e a Gestão do Cadastro Único informam que os seus sócios assistenciais continuam sendo ofertados à população através de telefone e WhatsApp. E os casos que são inadiáveis ou urgentes poderão ser agendados para atendimento presencial, seguindo todas as recomendações sanitárias. Além disso, as demandas espontâneas presenciais que surgem, principalmente das pessoas que não possuem telefone ou WhatsApp, estão sendo acolhidas na entrada e, quando estritamente necessário e urgente, podem ser atendidos dentro da Secretaria. Cadastro único, olha só, o cadastro único poderá ser atualizado via telefone. Tá? Até então já havia até perguntas na rua, como faz para atualizar o cadastro único? Podem ser atualizados por telefone. A Secretaria de Assistência Social informa que as atualizações cadastrais, tá? Vocês que estão em casa, alterações e cadastros novos poderão ser feitos por agendamento via telefone, tá bom? Parte do cadastro está sendo feito via forma remota por telefone ou WhatsApp. E a última parte é feita presencialmente na recepção, em no máximo 2 minutos, com as portas abertas e seguindo os protocolos sanitários, com o distanciamento de 1,5 metro. O telefone, para vocês realizarem o agendamento, 77-99137-804. É isso mesmo, produção? É só fazer um adendo aí. Teve uma novidade hoje, que as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, até que o auxílio emergencial termine de ser pago a todas as parcelas, elas não precisarão atualizar seus cadastros. Então, novamente, as famílias beneficiárias do Bolsa Família, até que se finde o auxílio emergencial, não precisarão atualizar os seus cadastros. Pronto. Então, essa informação do agendamento aí para atualizar os cadastros, até que fim dessa situação toda, não precisa ser feita a atualização, não é isso? Das famílias do Bolsa Família, tá bom? Os demais do cadastro único precisa ser feito, tá bem, pessoal? Agradecemos a todos vocês que assistiram a live promovida pela Prefeitura Municipal de Ibiaçucê, Governo de Reconstrução.
através da Secretaria de Assistência Social, Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, Equipe de Proteção Social Especial, PSE, o Conselho Tutelar do nosso município e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. Com a participação da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a SMEC, e a Procuradoria-Geral do município e todos os artistas envolvidos. Nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, Ibiaçucê!